Então, oi pessoal, vamos retornar então para falar sobre as leis de Morgan. É bem rapidinho falar sobre as leis de Morgan, né? Vamos ver o que elas dizem, né? Leis de Morgan. A gente tem que a probabilidade da união de n eventos é igual a 1 menos a probabilidade da interseção do complementar desses eventos. Hã? Como assim? Bom, isso aqui é fácil, né? Esse 1 menos é porque é o complementar, né? Sempre tem 1 menos uma probabilidade, é porque eu estou tomando a probabilidade do complementar. O que significa esse evento aqui? O que significa a união dos AIs? Vamos olhar para o conjunto aqui para ter uma ideia. A união desses caras são essas 3 bolinhas aqui, que indica que pelo menos um deles aconteceu, certo? Se eu tiver aqui, ó, foi só o A que aconteceu. Se eu tiver aqui, foi o A e o B. Se eu tiver aqui, foi o A, o B e o C, tá? Então, o conjunto da união A, B com C é o conjunto que diz que pelo menos um deles aconteceu, tá? Então, pelo menos um dentre os eventos, né? A, B e C aconteceu, né? É isso que a união significa, tá? Então, aqui no caso, essa união dos AN significa pelo menos um dos AIs aconteceu. Bom, e esse evento aqui? O que ele significa? Essa interseção dos AI complementares. AI complementar é o quê? É fora de AI, ou seja, AI não aconteceu. Então, interseção de todos os AI não aconteceu significa que nenhum AI aconteceu, tá? Então, nenhum dos AIs aconteceu. Tá? Então vamos ver. Do lado esquerdo eu tenho um evento que diz pelo menos um dos AIs aconteceu. E do lado direito eu tenho um evento que me diz nenhum dos AIs aconteceu. Tá? Então vocês conseguem ver que esse é o complementar desse daqui? Ó, vou repetir. Pelo menos um dos AIs aconteceu. E aqui nenhum dos AIs aconteceu. O complementar de nenhum dos AIs aconteceu é o quê? Pelo menos um deles aconteceu, tá? Que é o contrário. O complementar é o contrário. Então, o que é o contrário de nenhum dos AIs aconteceu? É pelo menos um deles aconteceu. Então, como esse evento é o contrário desse, a probabilidade desse evento vai ser 1 menos a probabilidade desse. Ou ao contrário, a probabilidade desse vai ser 1 menos a desse aqui. Tá? Então, verificamos que vale a lei de Morgan. Tá? Essa lei é interessante porque ela permite que a gente calcule o que for mais fácil. Se for mais fácil calcular uniões dos AIs, a gente pode calcular direto a união dos AIs. Se for mais fácil calcular a interseção dos complementares, a gente pode calcular a interseção dos complementares. Tá? Então é só uma forma de você relacionar uniões com interseções. E aí você pode ver o que é mais fácil de calcular, se são as interseções ou se são as uniões. Tá? De forma análoga, eu vou colocar aqui em azul, tem uma segunda lei de Morgan que me diz P de I indo de 1 até N de AIs. Então aqui agora, antes era a união dos AIs, agora é a interseção. Essa interseção é 1 menos a probabilidade. O que deve vir aqui? Bom, vai vir a união I indo de 1 até N dos AIs complementares. Tá bom? Bom, pelo mesmo raciocínio, tá? Eu vou colocar aqui. Vamos ver o que significa esse evento. Significa
todos os AIs ocorrem. Tá? Porque a interseção dos AIs significa que todos os AIs ocorreram. E aqui, o que significa esse evento? Esse evento é, esse daqui é um pouquinho mais difícil de interpretar. Essa união sempre é vista como pelo menos um dos eventos aconteceu, né? Então, pelo menos um dos complementares aconteceu. Ou seja, né, o resultado não está em pelo menos um dos AIs. Aí é mais difícil de interpretar, né? Ou então vou botar aqui, ó, existe pelo menos um AI que não aconteceu. Tá bom? Então, existe pelo menos um AI que não aconteceu. Tá? Então, é o mesmo raciocínio. Olha. Todos os AIs acontecerem, qual é o contrário disso? O contrário disso é que pelo menos um dos AIs não acontecer. Então, também é válida essa segunda lei de Morgan. Então, na verdade, eu deveria pôr aqui, ó, leis de Morgan, com S, tá bom? Porque são duas, tanto essa primeira quanto essa segunda, tá bom? Bom, então era isso que eu queria comentar com vocês sobre as leis de Morgan. Vou pausar aqui a gravação.